Gostaria de abaixar um pouquinho. Então, irmãos, como eu estava falando, nós estamos num ambiente de batalha. Se você fosse digitar no Google e fosse procurar o assunto batalha espiritual, você encontraria uma infinidade de material, muitas coisas é dito. Mas eu gostaria que nós fizéssemos aquilo que nós sempre fizemos. Nós mantivéssemos o nosso compromisso com a Bíblia. O nosso compromisso de entender as coisas espirituais não é um compromisso com outra coisa além da palavra dele. Então, desde o início da humanidade, desde que Deus pegou e colocou Adão e Eva lá no jardim, o inimigo e Deus, ambos, têm batalhado pelas nossas mentes. Desde que Deus deu instruções como viver vidas felizes, a batalha é: quem vai controlar a mente do homem? Quem está no controle? Aqui, no texto que o Jairo leu em 2 Coríntios 10, na minha versão, uma versão que eu gosto muito, ao meio da Revista Atualizada, ela termina assim o versículo 4 falando: para destruir fortalezas, anulando nós sofismas. Você já ouviu essa palavra antes? Sofismas. Você sabe o que é isso? Sofisma é um raciocínio feito com a intenção de enganar, com aparência de verdade. É um raciocínio, uma conversa, um lero-lero, um 7-1, um pensamento que ele vai conversando com você, que parece ser verdade. Ele tem o objetivo de te enganar, ele tem uma vestimenta de verdade. E a palavra de Deus nos diz aqui: as armas da nossa milícia não são carnais e sim poderosas em Deus, para destruir fortalezas, anulando sofismas, anulando falsos pensamentos, pensamentos enganosos, que tentam te levar para o erro. Então nós sabemos que o diabo é o nosso inimigo, e ele nos apresenta situações na vida em que parece ser verdade. Por isso ele é o pai da mentira, um gênio de mentir, porque ele mente tão bem que parece demais ser verdade. Por isso que a palavra de Deus diz também que ele é o sedutor do mundo, que ele fala com uma mente muito, muito bem mesmo. E a palavra de Deus nos mostra então, na primeira batalha espiritual que nós encontramos em Gênesis capítulo 3, essa atitude, as características de uma batalha espiritual. Então, como nós estamos comprometidos com a palavra de Deus, nós vamos examinar uma batalha espiritual dentro da palavra de Deus e vamos ver o que a palavra de Deus tem a nos ensinar. Mas eu quero sempre te dar uma palavra de cuidado, uma palavra de alerta, sobre quando você for estudar em outros materiais, for procurar mais informações sobre batalha espiritual, porque existem muitas pessoas que realmente viajam, como dizem os mais jovens, né? Realmente inventam tantas coisas, inventam tantos detalhes, nomes de demônios, mapeia o mundo, mapeia bairro, cidade, fala que tem demônio nisso, demônio naquilo outro, e acaba inventando tanta coisa além da Bíblia, e fala sobre batalhas e lutas corpóreas mesmo, físicas, e coisas que não estão registradas na Bíblia. Por isso você tem que tomar um cuidado, porque se você quer realmente entrar na batalha espiritual de acordo com o que Deus ensina, você tem que entender a batalha espiritual dentro da Bíblia. Você tem que entender a batalha com os princípios orientados pela palavra. Esse é o nosso compromisso, né? Então eu te convido a nós darmos uma examinada aqui numa passagem que a gente ouve muito, mas ela é muito rica em instrução. O Edson já leu o Gênesis 4, é o Gênesis 3, né? O relato da queda. Abra comigo lá. Então, Gênesis 3.
Versículo 1: Mas a serpente, mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor disse, que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: é assim que Deus disse: não comereis de toda a árvore do jardim? Então, vamos nos ater ao que a palavra de Deus está ensinando aqui. Não vamos entrar em raciocínios errados e querer entender o que não está escrito na Bíblia. Você tem que tomar esse cuidado também. Muita gente gosta tanto da Bíblia que quer entender o que não está escrito na Bíblia, quer estudar o que não está escrito na Bíblia. Então não, eu quero entender o que está escrito aqui. E entendendo o que está escrito aqui, nós sabemos que a serpente, baseado em outras passagens também, ela é Satanás. E aqui ela pega, e em outras palavras, vamos tentar entender essa batalha espiritual pela mente, né? A batalha pela mente de Eva, é isso que do homem, né? De Adão e Eva. Nesse momento aqui está acontecendo uma batalha pela cabeça, pela mente, por tomada de decisão. O diabo vem e fala assim: Deus disse para não comer de toda a árvore do jardim. Vamos colocar isso aqui em outras palavras. Afinal de contas, o que está por detrás dessa conversa fiada, né? É igual quando o seu filho vem e começa a falar: ô pai, você é tão bom, pai, eu te amo. Eu já pego e falo: o que você quer? Né? Você está precisando de dinheiro? Você quer dinheiro, né? Eu já vou direto no assunto, né? Que nem aluno na escola, né? Professor, você é tão bom, o que você quer? Né? Então, ou seja, essa conversa que ela tem uma intenção por detrás. É o sofisma, é o pensamento disfarçado de coisa boa, mas que tem uma intenção ruim por detrás. E eu coloquei algumas coisas aqui, por exemplo. O que está por detrás aqui? Ele está dizendo assim, e ele fala hoje em dia: Deus te proíbe de ser feliz. Sabe por quê? Porque tem tanta coisa para você desfrutar aí, você não pode nada. Você já parou e já ouviu as pessoas dizerem assim: a igreja te atrapalha de ser feliz, a igreja me atrapalha de ser feliz, ser crente, essas coisas de crente atrapalha de ser feliz. Então, Deus te proíbe de ser feliz. É o que o diabo está tentando convencer Eva aqui. Outra coisa: com tanta coisa boa para desfrutar, você não é feliz porque está te faltando algo. Tem algo que está faltando aqui. Agora pensa comigo, o que é que Deus tinha conversado com o homem e por seguinte ele conversou com a mulher? Que eles poderiam desfrutar de tudo que tinha, só uma coisa que não. O que o diabo faz? Ele inverte. Ele faz com que aquilo que é bom, aquilo que é gostoso, prazeroso, se torne algo ruim, negativo. Ele distorce a verdade. Então ele pega e fala isso, né? Aquilo que Deus proíbe é melhor do que todo o resto. Então ele está tentando aqui levar a Eva na conversa, dizendo que Deus não te ama bem assim, né? A coisa não é bem do jeito que você está pensando, tá faltando alguma coisa. E por que ele está fazendo isso? Porque é uma batalha no pensamento, é uma batalha pela mente dela. Ele, o inimigo, quer te convencer que tem algo errado na obediência, nas instruções bíblicas, que tem algo errado. Por quê? Porque se a obediência era o quê? Pode comer de tudo menos de um. As instruções eram o quê? Dá tudo aí para você, só aquele que está lá no meio que não. E o que ele vem falando aqui então, com essas palavras? Tem algo errado com as instruções bíblicas, você não entendeu direito o que a Bíblia quer dizer, você está perdendo o melhor, tem alguma coisa errada. E ele coloca uma dúvida, ele coloca em xeque, ele vai distorcendo o que Deus vai falando. Então, no processo do desenvolvimento da batalha espiritual para levar o homem a tomar a decisão, que decisão? O homem tomar a decisão de abandonar a esposa, ou de beber, ou de entrar em algum vício, ou de adulterar, ou simplesmente os jovens com tantas oportunidades que tem aí pelo mundo afora, festas, etc. e tudo. Então, naquele momento
em que a pessoa está pensando, será que eu faço o errado ou eu faço o certo? Vem aquele pensamento, será que realmente eu entendi a Bíblia certo? Será que vale a pena ser obediente? No versículo 4, né, então ela pega, a Eva dá a resposta para ele, que nós já conhecemos, né? Que Deus falou que não pode comer da árvore que está no meio do jardim, né? Nem tocareis nele. Então, versículo 4, então a serpente disse à mulher, é certo que não morrereis. Então, o inimigo, em outras palavras, o que ele está falando aqui? Ele está dizendo que Deus está mentindo. Porque Deus falou que eu vou morrer. Não, mas Deus não, é mentira. É certo que você não vai morrer. Ele não falou diretamente assim, Deus está mentindo para você. Ele não falou assim. Ele não falou diretamente, Deus é um mentiroso. Não, ele não fez desse jeito. Como é que ele faz? Ele disfarça a conversa fiada dele, para te levar a convencer a mudar. Então, o inimigo fala que Deus está mentindo, ou que Deus está errado, ou que você entendeu errado o que ele falou. Nesse momento aqui, nós temos um ataque direto na palavra de Deus, e principalmente um ataque direto na consequência. Por quê? Qual que era a consequência que Deus disse que iria acontecer se ela desobedecesse, se o homem desobedecesse? Morte. E aí então, o que ele faz? Ele dá um ataque direto na consequência. Então, é por isso, é um grande trunfo do inimigo, quando você pensa que não terá consequências os seus atos pecaminosos. Então, a batalha espiritual, como nós estamos entendendo aqui, ela se dá no campo da nossa mente, das nossas decisões. E quando você não acredita nas consequências daquele pecado, você não acredita que tem um inferno, que vai ter um sofrimento ainda aqui nessa vida, quando você minimiza as coisas, começa a modificar as coisas, então o inimigo está ganhando terreno nessa batalha pela sua mente. Olha só, por exemplo, a palavra de Deus nos diz no Salmo 53, versículo 1, depois você pode conferir. Diz o tolo em seu coração, não há Deus. Ou seja, a pessoa que já está dominada pelo pecado, o tolo em seu coração, ele fala, não há Deus, eu posso fazer o que eu quiser. Então, e outra coisa, o próprio Gênesis 3 nos mostra as consequências desse pecado, ou seja, Deus falando as consequências que vão acontecer aqui. Então, lembre-se do que eu estou mostrando para você. Nós estamos aqui vendo uma batalha espiritual. Uma batalha pela mente do homem. A primeira coisa que o inimigo fala é que, bem, Deus não está querendo que você seja feliz. Tem alguma coisa que está escondido aí. Está faltando alguma coisa. E a segunda coisa, ele faz um ataque direto na palavra de Deus, um ataque na consequência. É um grande trunfo quando ele consegue isso. Outra coisa, então, que o inimigo gosta muito de fazer é concentrar na batalha espiritual pela sua mente, concentrar a sua mente só em um aspecto, só em um lado de Deus. Por exemplo, uma vez eu ouvi na televisão uma festa de casamento onde tinha 300 convidados, me parece, ou 3.000, não lembro bem, e onde o casamento era entre dois homens, né? 2 ex-pastores de uma igreja aí que casaram. Aí então o repórter, né, pegou e perguntou assim, mas o que você acha disso tudo? E o homem pegou e falou assim, não, porque Deus é amor. Então, quando a gente começa a focar só num lado da personalidade, eu já ia falar justiça, né? Quando você começa a focar só em um lado de Deus, então você começa a ter problemas. Porque Deus é amor, mas a palavra também diz que o nosso Deus é justiça. Né? Fogo consumidor, horrível coisa cair nas mãos do Deus vivo, né? Dos céus a ira de Deus tem se manifestado contra toda impiedade dos homens, diz Romanos capítulo 1. Então, a gente tem que tomar esse cuidado e fazer esse questionamento. Eu pergunto para você, você tem tido dentro da sua vida uma batalha espiritual? Você tem muitas vezes pensado, eu faço a vontade de Deus ou eu não faço a vontade de Deus? A principal coisa que o inimigo quer fazer é que você esqueça da palavra e que você tenha uma distorção
muitas vezes a pessoa não vai esquecer a Bíblia, mas ela vai ter uma distorção no entendimento dela. No versículo 5, vamos olhar aqui, estou em Gênesis 3. Gênesis 3, versículo 5. Rapaz, passaram 20 minutos. Deve estar errado esse meu relógio. Para mim passaram só 5, mas tá bom. Vamos lá. Verso 5, né? Porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos, e como Deus sereis conhecedores do bem e do mal. Em outras palavras, o que ele está querendo dizer aqui? A obediência está te atrapalhando de enxergar melhor o que realmente está acontecendo no mundo. Seu sucesso está sendo suprimido está sendo impedido pela obediência. Então Deus sabe que os seus olhos vão abrir. Em outras palavras, o diabo está falando assim: olha a loucura que o diabo está falando aqui. E ele fala isso para nós nas ofertas que ele nos faz ao dia a dia. Ele está dizendo assim, que Deus não quer o teu bem. Em outras palavras é isso. Deus não quer te ver feliz. Deus está escondendo uma coisa com ele. Quando ele fala isso, na verdade, Deus sabe que os seus olhos vão abrir, ou seja, você vai ter sucesso. Você vai enxergar realmente o que está acontecendo. Você vai ter mais prazer. E olha só também a promessa que ele faz. E como Deus, ou seja, igual a Deus, sereis conhecedores do bem e do mal. Ou seja, o inimigo, nessa batalha espiritual, ele tem, além da característica de enfatizar uma distorção no que Deus está falando, ele também gosta muito de te prometer uma coisa que ele não vai te dar, é claro. E ele promete aqui que você vai ser igual a Deus. Agora eu quero que você pense comigo. Adão e Eva, inocentes, sem pecados, nós não sabemos claramente que tipo de corpo que eles tinham, mas era um corpo muito mais forte, sem possibilidade de morrer, livre de doenças. O jardim do Éden não é um jardim do tamanho do prédio da igreja, é um jardim gigante, né? Sei lá, tamanho de Belo Horizonte, não sei. Então é enorme, 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 enorme. Toda a saúde, todo o vigor, toda a felicidade. Adão tinha a mulher mais linda do universo para ele, né? Porque também só existia uma, né? Então era a mais linda do universo, né? Mas é óbvio que Deus, ao fazer a primeira mulher, ele não ia também, né, fazer uma mulher feia para Adão, né? Bom, não sei, vamos lá. Mas continuando então aqui, o que o inimigo tem a nos dizer em Gênesis capítulo 3, versículo 5, né, que Deus mostra o que o inimigo tem a dizer para enganar o homem, é que o inimigo te fala assim, ó: Deus não quer que você seja feliz. Tem alguma coisa errada. E aí então algumas pessoas vão partir para o ateísmo, não vão acreditar mais em Deus. Outras pessoas vão falar que tem irmão aqui que se tornou agnóstico, né? Agnóstico é aquele sujeito que não acredita que existe um Deus envolvido na vida dos seres humanos. Existe uma força aí que faz o que quiser fazer e tudo mais. Então, gradativamente as pessoas vão, ou então aquelas pessoas que não conseguem largar a Bíblia de tudo, vão ficar com aquela parte que interessa da Bíblia, ou com a parte que não interessa. Então, gradativamente, a batalha vai sendo perdida. Se você não prestar atenção em como o diabo fala isso para você. Então essas coisas todas que aconteceram aqui em Gênesis capítulo 3, são coisas que podem acontecer e acontecem no nosso dia a dia. Então é claro que o inimigo não aparece na forma de uma serpente. Você não ouve uma voz, né? Ainda bem, né? Se eu ouvisse uma voz estava ruim, né? A voz do inimigo, então aí estava ruim mesmo. Então você não ouve uma voz, não é assim que acontece. É por meio das circunstâncias da sua vida. Você orou a Deus, pediu que conseguisse o emprego dos seus sonhos, um concurso ou o emprego na indústria, seja qual for, e você conseguiu aquele emprego. Então você se casou, e lá naquele emprego você conhece uma pessoa, um companheiro, uma companheira de trabalho, e é seduzido ali. E aí tudo aquilo que era bom antes, aquele casamento dentro da igreja, a pureza,
a bênção de ter conseguido aquele emprego em oração, a família que vai se formar, o diabo pega e fala assim para aquele homem ou para aquela mulher: meu casamento não presta, meu cônjuge não presta, bom mesmo é essa pessoa aqui que está do meu lado. Ou então, o casamento não presta em si, bom mesmo é ter um relacionamento extra por fora. E assim, esse é um exemplo, mas tem muitos outros exemplos, muitos e muitos outros exemplos no dia a dia de como a batalha espiritual é verdadeiramente travada biblicamente. Então eu gostaria que você fizesse um compromisso com Deus de valorizar a informação. Comecei essa mensagem falando da Operação Lava Jato e de como gasolina na fogueira cada vez que surge uma nova informação, e agora com esses grampos, essa coisa toda. Imagine então o poder da informação no campo espiritual. Imagine como a informação que procede da palavra de Deus transforma a sua vida. Nós vemos aqui, nós percebemos aqui nessa passagem o inimigo conversando. E aí nós sabemos as consequências, muita dor e sofrimento. Eu quero encerrar essa mensagem de hoje em Efésios capítulo 6. Efésios 6. Dez em diante. Quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para poderdes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, é sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e depois de terdes vencido tudo, permanecerdes inabaláveis. Preste bem atenção no que a palavra nos diz. Nós temos um inimigo que arma ciladas. Preste bem atenção no que a palavra diz no versículo 12. A nossa luta não é contra as pessoas. Preste muita atenção. Não são as pessoas, não é o inimigo. É as ações que está por detrás disso tudo. Preste muita atenção quando diz o verso 10. Sede fortalecido no Senhor e na força do seu poder. Que a palavra de Deus, ela possa ser realmente no meu coração e no seu coração, como Jesus Cristo falou, uma semente que vai crescendo, crescendo, crescendo cada vez mais. A característica do pecado e da batalha espiritual é essa. Ela cega. Ela deixa você sem condições de enxergar a realidade. E a palavra de Deus é luz, é lâmpada, que nos ilumina, que nos fortalece e nos protege. E nunca se esqueça, como vai a sua fé? Versículo 16. Embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Não esqueça de cuidar da sua fé. O inimigo está aí, ele quer te derrubar, ele quer te destruir, mas nós temos um Deus que é maior. E a palavra dele nos protege, nos dá livramento. Que nosso Deus seja louvado. Se você está vivenciando no seu casamento, eu não sei, na sua vida emocional, na sua vida financeira, na sua saúde, batalhas, e você está ficando em dúvida sobre o cuidado de Deus com você, então eu convido você a vir orar conosco, para que a sua fé seja fortalecida, para que você seja cada vez mais forte e enfrente, e nós como igreja enfrentemos juntos a nossa batalha espiritual. Deus seja louvado.